Quem quer ser o primeiro? Então, a gente assistiu agora No Other Land, que está concorrendo ao Oscar de melhor documentário. Aí, então, eu vou abrir as inscrições. Quem quer ser o primeiro a falar? Ninguém? Meu pai pode falar, pai. Ah, eu tenho que liberar o som aqui. Peraí. Pronto. Pode falar. Boa noite a todos. Boa noite. O documentário é muito bom, é altamente estimulante, crítico, né? E com quase sem nenhum dinheiro consegue montar um trabalho fantástico, né? Chegando nesse nível internacional aí que você acabou de dizer que vai concorrer a um Oscar, né, de melhor documentário. Eu acho isso incrível, né? É, por ser um documentário realmente sem os grandes recursos, né? Ele é descompassado, né? Quer dizer, pula, termina, aquele negócio todo. E o que eu tenho a dizer também é sobre cenas que eu vi, assim, né? Muito rápidas, aquele negócio todo. Impressionou. A questão do relevo, né? Os palestinos estavam vivendo um trecho sem água, sem vegetação, sem planta, né? E logo à frente a câmera mostra, né, áreas com mata, com árvores, né, totalmente diferente. Uma questão, acho que uma distância talvez de 2 quilômetros, né? Interessante. Quem sofre? Todas as gruras são pobres, desempregados, né, e etc. Os ricos não sofrem esse tipo de coisa. É interessante isso, né? Parece que é um processo de eliminação de um determinado grupo social, socioeconômico, cultural, étnico, não é isso? E, ao mesmo tempo, me permite concluir que quem é judeu no filme é o palestino, quem é nazista no filme é o exército israelense, né? Então, quer dizer, com todo o sofrimento que Israel teve nas mãos dos nazistas, acabou se identificando com o seu opressor, né? E pratica os mesmos atos do Adolfo, não é verdade? Qual a diferença desse exército e do exército do Adolfo? Nenhuma. O negócio é eliminar realmente, né, as minorias raciais, étnicas, religiosas. Uma coisa outra interessante, tanto os árabes quanto os israelenses, né, são populações de estados teocráticos, né? Aquele estado onde a questão religiosa é dominante. Isso é muito complicado. Por quê? Porque se você não adora o mesmo Deus que o meu, então você não é nada, você é um babaca, você é discriminado e assim por diante. Então, esses estados teocráticos, eles sofrem muito essa questão da humanidade, da fraternidade, né, da igualdade e assim por diante. Eu acho que isso também é um problema que tem arrastado há milênios esses povos. Israel, um dos povos mais cultos do mundo, demonstra nesse documentário uma. Deixa para lá. O que mais que eu vi? É, tudo que é feito e decidido nesses atos todos, políticos, militares, etc., às vezes nem é decidido ali, né? Ou é decidido em Tel Aviv ou em Washington. Né? Não se esqueçam disso, ok? Esses atos todos isoladamente né, eles têm um preparo, um planejamento lá longe, né? Porque você sabe que Washington e Tel Aviv eles dormem juntos. Só falta descobrir quem é quem, né? Que mais? É, o celular é uma peça muito importante, né? Para uma população sem recurso, tem celular. E as crianças também têm. É interessante isso, né? É um negócio fantástico. Qual que é o papel da imprensa, né, da mídia digital? O tradicional de sempre, a grande mídia é favorável ao extermínio, a pequena mídia, né, é contra a violência. Né? Que mais? Me impressionou muito cenas com neve. Parecia que não era o mesmo lugar. Nós estamos falando de outro país. Então, eu pensei que a gente estivesse na Groenlândia, lá qualquer coisa, né? A terra preferida do Trump, né? Então, como é que é isso, né? Então, de dia um calor intenso, de noite frio, todo mundo dorme de coberta e de repente aparece neve nesse trem aí, né? Que país adoidado é esse, né? Que região? Cisjordânia. Na verdade, eu nem lembro mesmo onde que fica, né? Eu sei que é no Oriente Médio, tá? Então tá aí, moçada. Eu gostei. Trabalho simples, né?
mas muito objetivo, né? Acertou no fígado. Obrigado. Obrigada, vai. Agora é a Vera. Quem mais quer se inscrever? E Silvia, beleza. Pode falar, Vera. Então, eu e o Otávio, ele está aqui também querendo falar. Você quer falar primeiro? Não, não, assim, eu estou chocada. Assim, eu acho que nunca ninguém tinha. Eu acho que não existe. Esse trabalho é inédito, né? Nunca ninguém mostrou de verdade, pura e simplesmente, sem nenhuma consideração moral, filosófica, nada. Só mostrar o que está acontecendo. E assim, mas é extraordinário que eles tenham conseguido fazer e que está concorrendo ao Oscar. Eu acho assim, caramba, porque acho que não vai ganhar prêmio nenhum, porque os Estados Unidos é assim, eles são bem caretas nesse aspecto, né? Tudo É, que, tudo que questiona lá tudo que questiona esse status quo e tal, a vida rosada de Hollywood, tudo que questiona isso não vai ganhar. Mas ter chegado lá é extraordinário, muito importante. Ninguém consegue ver um documentário desse, eu acho, e ficar imune, sabe? Eu tenho alguns amigos judeus, eu tenho uma grande amiga judia. Assim, coitada, eu fiquei pensando nela, porque assim, é um povo que fica vendido de alguma forma. Claro que tem muitos judeus mas mesmo os judeus que não concordam, que questionam, como aquele rapaz que foi para lá e tudo, eles de alguma forma ficam vendidos para essa história, sabe? Agora, é isso, como dizia Nietzsche, é a morte do homem. Isso, assim, é o fim do homem, fim da civilização, é o fim da nossa civilização. Isso é realmente o fim do fim, é o apocalipse. Não adianta a gente se esconder, a gente fingir, a gente ignorar, sabe? É barra pesada mesmo. Agora, eles estão de parabéns, eles são corajosos e não vai deixar de ter repercussão. Eu acho, essa coisa de mostrar dessa forma nua e crua, sabe? Alguma repercussão vai ter. E é o que pode fazer, que vai fazer. Contra a força, não tem. Você não pode realmente, né? É, com pedras. Agora, os palestinos são muito cascudos. Eu ainda acho também que Israel vai se fuder. E eu espero que se foda, porque realmente é, é um crime de lesa humanidade. Eu espero que eles se deem muito mal, porque eles continuam cercados de árabes por todos os lados. Então, não sei não. Isso aí, em algum momento, pode dar muito ruim para eles. Enfim, eu desejo que dê muito ruim para eles. Então, assim, Otávio quer falar aqui. Oi. É, você soube documentar, a única coisa que, assim, eu não gostei muito é que as conversas entre os dois, elas não tinham, quer dizer, talvez eles não tivessem muito o que falar, né? Então, deveria ter sido mais editado. Sobre o problema em si, assim, né? Eu me lembro da Guerra dos Seis Dias, né? Quando Israel era, né, o mocinho, né? E passado, eu já não sei quando que exatamente foi, né? Mas é impressionante como é que Israel perdeu toda a razão, né? Majoritariamente, né? Os colonos, eu acho que foi uma migração promovida pelos ortodoxos para conseguir controlar o governo. Então, é, e sobre o que a gente pode fazer, eu acho que, né, é nada, infelizmente, né? É como a gente consegue, né? O que a gente consegue fazer aqui? E é muito difícil, né? Quer dizer, Petrópolis, você está morando em Petrópolis ainda, não é muito violento, é uma coisa mais fácil, né? Se a gente estivesse num lugar violento no Rio,
ia ser uma grande barra, né? E, de algum jeito, tem similaridades. Eu realmente, o que me ocorre dizer é o que que a gente pode fazer, o que que a gente pode fazer aqui e agora, né? O que a Vera falou, é porque é muito uma coisa assim, né? Você ser mais jovem hoje em dia, né? É uma coisa muito sem esperança, né? Como é que a gente consegue viver sem esperança? É muito complicado mesmo. Obrigado pelo filme. Obrigada, Otávio. Obrigada, Vera. Agora é a Silvia, depois eu queria falar. O Akla levantou a mão? Então tá. Alguém mais? Então, beleza. Pode falar, Silvia. Falar três coisinhas rápidas. A primeira é mais geral. Bom, eu achei o filme fantástico, realmente mobiliza pela lógica, pela atenção, pela emoção, dessa maneira simplíssima, no sentido de não ter uma grande produção. É um fato encadeado, muito bem produzido, dentro do limite. E, e eu acho que não tem a ver com Israel, com o palestino, com isso, com aquilo. Eu também tenho muitos amigos judeus, alguns até que eu não sabia e tudo mais, e que são completamente contra essa guerra. Acham Netanyahu um horror e acham que ele está botando a perder Israel e o sonho, né? E vamos dizer, mais de poder ter um lugar mais livre, etc. Não é isso. Eu acho que é o grupo dos que querem ter o poder, ter o poder, ter o poder, pela riqueza, né? O domínio financeiro, que é muito forte, o domínio pela guerra, que está sempre muito associado, né? Então, o que os Estados Unidos apoiam Israel, não é porque é Israel, não é porque é americano, é porque são os donos da grana e das armas que querem. Então, vai rolando. E vai fazendo essa estratégia, né, de expulsar dessa forma. É uma estratégia, né? Uma estratégia, né? E o que me queria falar dois fatos, assim, engraçado que tudo era doído, doído, mas na hora que eles destroem a escola, para mim me deu um plus a mais, como o pessoal fala. Foi uma emoção mais forte, porque é um momento em que é muito simbólico de destruir a escola. Inclusive aquilo que foi construído daquela forma, né, as mulheres de dia com as crianças e os homens à noite, enfim, independentemente disso. Então, é de uma violência muito grande nesse momento. E a segunda coisa que eu achei, sei lá, me ocorreu, é quando eles falam desses carros que vão e voltam com a placa verde ou com a placa amarela, né? E aqui eu lembrei que no Brasil é verde e amarelo, e por enquanto não tem um grande, não se, né, predomínio, enfim, externo. E cada vez, sim, que houve golpes no Brasil, cada vez que houve derrota da, da democracia, sempre é exatamente o grupo econômico forte, inclusive com apoio internacional, dominando né, tomando conta das forças militares e fazendo isso, o que vai e volta aqui no Brasil, né, e a gente eu esperaria muito que isso não acontecesse. Agora, é o fim do mundo? Eu acho que isso já aconteceu outras vezes na humanidade, né? Esse império depois de império, depois de império. Israel foi alvo de muitas dessas destruições e depois se remontou, né? Depois, enfim. Mas, e, e é isso, né? Então, inclusive, essa observação, eu gostei muito do que o Nelson falou, concordo totalmente. E para fechar, uma pequena observação, quando eu estive trabalhando, levantando, enfim, o que acontece em Zimbábue,
Foi um estudo com um grupo das coisas das finanças, essa coisa toda. Então, o que aconteceu lá, né? Era a Rodésia do Sul, que quando se conseguiu finalmente se libertar, voltou a se chamar Zimbábue, e o Rhodes, em 1880 e qualquer coisa assim, domina, tira, porque eles querem, estão querendo, né? Então, fizeram com o Zimbábue, né, os ingleses fizeram isso que Israel está fazendo com os palestinos, e retiraram o povo das suas casas, demoliram as suas casas, e eles foram morar nos lugares afastados onde só tinha muita rocha e muito pobre o solo, tá certo? É lá que estão os colonos, entre aspas, né? O povo local vive nessa colônia, as terras boas, maravilhosas, os ingleses tomaram, viraram fazendas e produzem coisas como avestruz para exportar, flores lindas, maravilhosas para exportar, e não tem nada a ver com aquilo que é a produção local, coisa e tal. Então, é uma coisa muito escandalosa, e quando eles finalmente conseguiram fazer um acordo para se libertar, e os ingleses devolveram delicadamente o poder para os zimbabuenses, eles negociaram que as fazendas iam continuar, tá certo? Só eles iam dar um pouco de apoio, botar umas águas, não sei das quantas, nessas zonas horríveis onde mora o povo. Enfim, então não é um fenômeno diferente. Para isso que eu queria chamar a atenção. Beleza, obrigada, Silvia. Agora é o Atila, depois eu me inscrevi, depois a Beth, eu acho que a Silvia também. Eu não sei se alguém levantou a mão, se alguém quer se inscrever também. Bárbara, doutor Luiz, Eu de novo, eu levantei de novo. a Vera de novo, tá bom. Beleza, então pode falar, Atila. Tá no mudo. Eu acho que Silvio e Nelson disseram o que eu gostaria. Ah, então, Nelson, quando ele vai cirurgicamente no Estado teocrático, né, que não tem papo, ele tem toda a razão, eu não tinha pensado desse jeito, que são duas teocracias, né, que não tem conversa. Isso é resolvido lá em cima, não é aqui embaixo. Então, é um, um estágio superior de decisão, né? Quer dizer, isso é muito manipulado, muito bem usado pelo poder. Mas e outra coisa é que a falta de cerimônia que se expulsa gente, né? Quer dizer, o sanitarismo no Rio, né? Quando se acaba com o Morro do Castelo, você acabou com uma comunidade inteira que vivia lá, no Morro do Castelo, no centro do Rio. E a Praia do Pinto, que é muito recente, né? É nos anos 60, também havia uma grande comunidade à beira da lagoa, né? Que foi expulsa para se, num projeto higienista, né? De fazer um espaço para especulação imobiliária e dizer que pena um lugar tão bonito ser uma favela, né? As pessoas entenderam, é mesmo, é uma pena ter uma favela num lugar tão bonito. Quer dizer, então, toda essa solidariedade e a identificação com outros desaparece nesses momentos, né? Então, eu acho que está acontecendo. Quer dizer, se a gente pegar a história do Estado de Israel, né? Ah, sem falar na Bíblia, né? Que é aquela imensidão de guerras, intrigas e coisas horrorosas que é a Bíblia, né? Mas se vê a história do Estado de Israel, né, que você tinha um monte de socialistas querendo implantar kibbutz e fazer uma, uma sociedade utópica, né, em Israel. E havia um grande setor que imaginava que eles iam realmente viver com dois estados separados, né? O Amos Oz, o escritor israelense, né, tem uma frase dizendo que ele pensa que o Israel e os
palestinos deviam viver na mesma terra como um casal divorciado vive no mesmo apartamento. Quer dizer, ele achava que seria um idealismo europeu você pensar que eles iam sair dançando com guirlandas e tal, não iam, mas que poderiam ter uma convivência razoável, né, dentro da razão. E é isso me preocupa. Eu vejo também os meus amigos judeus, os meus filhos judeus, ah, e quando você pega a literatura dos anos 30 no Brasil, como as pessoas se referiam aos judeus e como o judeu era o bicho-papão da humanidade, né? Quer dizer, é uma coisa brutal. A gente não se dá conta hoje. Lauro Cavalcante tem um livro sobre uma coisa simples, a arquitetura moderna brasileira e a vinda de Le Corbusier. Por conta disso, que nem era judeu, mas por conta disso, a quantidade de ofensas que saíram para cima de Le Corbusier, acusando ele de judeu isso, judeu aquilo, não sei o quê. E isso assim de monstros como Gustavo Barroso, que era um integralista, né? Fundador do Museu Histórico. Ah, então, eu acho que hoje em dia há uma maior cautela quando se fala de judeu do que havia antes da Segunda Guerra. E que isso eu acho uma coisa positiva, né? Mas que essa cautela vem de ter um Estado-nação, né? Então, não é o Estado-nação, não é por ele ter armas, nem tudo, mas tem um passaporte, ele é identificado com uma terra. Então, eu acho que tem vários fatores aí importantes. Beleza, que obrigada, Áquila. É, eu vou fazer a minha fala, mas com uma pergunta por coisas que eu li, coisas que, enfim, e tentar manter aqui no filme, né? Porque a gente está vivendo, enfim, a coisa dos brasileiros, né? Virem algemados, né? Essa coisa do território justificar e toda essa palhaçada de paz que é provocando o mundo inteiro, né? E a indústria armamentista ser a maior financiadora da extrema-direita no mundo inteiro, e assim como eles usam democracia para fazer ao contrário, né? A paz também, né? 1984. Né, o Ministério da Verdade, onde se escondia tudo, né, o Ministério da Justiça, onde se fazia tortura, dessa forma, né, mas para manter um pouco sobre o tema do filme, eu queria perguntar para o meu pai, que acompanha mais a mídia da esquerda, tudo, é, eu li, ouvi o pessoal falando que dos vizinhos da Palestina, dos vizinhos árabes, eles não recebem a população palestina e que existe um acordo deles não receberem essa população, né? Então, tipo, para eles não virarem os inimigos dos Estados Unidos, né? Nem de Israel, né? Então, queria saber se isso é verdade, né? Porque existe um pertencimento, uma luta de falar, esse lugar é meu, essa terra é minha, nós estávamos aqui antes. Existe uma dificuldade de mobilidade também, né? Porque aquelas pessoas são pobres, né? Elas salvam a máquina de lavar, têm celular, enfim, mas elas são pobres, elas não têm como se mudar, né, exilar até poder ficar tudo bem. Não, elas não têm como fazer isso. E é uma população, e a maioria dessa juventude já nasceu na guerra, eles não conseguem imaginar o momento anterior a tudo isso, né? Então, é incrível que existam pessoas mais velhas, lógico, essa comunidade. O garoto foi estudar, ele trabalhava, ele falou, eu era mão de obra barata, como eu pensava no Brasil, né? Todos esses brasileiros que já estavam presos no governo Biden, talvez até antes, né? E não tinham sido deportados, ou, enfim, estavam esperando, né? Alguma coisa da justiça, enfim. É a mesma coisa, é a mão de obra barata, né? Que não tem direitos, não existe direitos, né?
Lugar nenhum, nem aqui, nem lá, porque, enfim, é essa tentativa de pensar que um território vai te dar direitos, né? Então, é isso. O Antônio aqui falou, gostei muito do filme, dos debates, acho que o Nelson Silva resumiram muito bem o que eu entendo do assunto, preciso sair, boa noite. Marisa também já se despediu. Então, eu deixei essa pergunta, aí eu vou escrever meu pai depois da Vera, beleza? Então, agora é a Beth, depois o Dr. Luiz, depois a Vera, aí eu queria ouvir meu pai de novo. Obrigada. Noite. Só um esclarecimento, Lília. No fim do filme fala que um personagem lá morreu. É aquele moço lá, o principal? Não, era um primo dele. Era um primo dele, tanto que ele incluiu isso depois, né? Porque o filme já estava pronto em 2023, e aí depois ele incluiu essa entrada dos colonos, que é um outro absurdo, né? O Netanyahu pode ser o demônio, pode ser, mas ele não controla mais a população. Esse ódio criado, né, da extrema-direita com a população, fazem eles mesmos começarem a se portar como exército, né? Enfim, e tem todo o apoio do Estado para poder desrespeitar leis, né? Direitos humanos, até, né? Matar mesmo. E olha que não é ironia, mas é a metalinguagem. Eles querem tirar os palestinos para áreas de treinamento militar. Ou seja, o que que eles estão fazendo? Eles já estão fazendo treinamento militar, né? Tirar as pessoas já é o treinamento militar deles, né? E aí a população começando a fazer isso também. Os colonos, enfim, israelenses, eles são o quê? Olha o nome, né? Colono. Enfim. Mas pode falar, Beth. Eu falei Não, mais do que você perguntou. não, 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 é só que eu queria saber, então, porque eu pensei que fosse quem tivesse morrido, aquele protagonista que estava acompanhando todo. Que tem, né, esse fio aí do filme. Não foi ele, então, que morreu? Não, Não? Foi outra pessoa? era um primo do principal, né? Do Basal. Ah, mas esse Aquele que filme chegou a ficou aparecer? paralítico, aquele que ficou paralítico, que eles faziam toda hora manifestação, Arum, foi baleado, Arum, isso. Arum. Arum. Ele Ah, foi tá. baleado, ficou paralítico e toda vez faziam manifestação para que queriam, enfim, que fosse castigado quem fez isso, enfim, queriam. Mas depois ele acaba morrendo em 23. Uhum. Tá bom, obrigada. Só isso. Obrigada, Beth. Doutor Luiz? Bom, é complicado. Eu gostaria de chamar a atenção que esse negócio todo começou em 1918, porque esse território que tem agora Israel, Jordânia, Cisjordânia, Gaza, tudo isso era controlado por um império otomano. Esse Império Otomano controlava toda essa região, Síria, Líbano, tudo isso, e perdeu a guerra junto com os alemães, porque eles estavam lutando no lado alemão. Desde então, essa região virou uma bagunça total, porque não tem dono. Os ingleses primeiro ficaram um pouco ali, mas eles logo perceberam que eles não tinham como controlar aquilo, nem tinham vantagem, e aí sim, vantagem financeira nessa região. E alguns israelenses, alguns judeus, compraram terras nessa região antes da Segunda Guerra Mundial e foram para lá. E alguns dizem que eles têm direito bíblico a essas terras. O que seria o direito bíblico, e aí já é outra discussão.
mas eu não acredito que isso termine, como já tem mais de 100 anos, não vai terminar com os próximos 100 anos. É, com uma canetada de Bush, né? Como se Bush não, Trump, como se fosse, né? Enfim, é o babaca da vez, né? Ah, beleza. Obrigada, doutor Luiz. Então agora é a Vera, depois meu pai, depois a Bárbara. Abriu. Bom, então é só para acrescentar uma coisa, que tem ainda essa mística, né, do que os judeus, eles, muitos ainda acham que são, ainda principalmente esses ortodoxos, né, que eles são o povo prometido, o povo escolhido por Deus, como se isso desse direito a eles fazerem o que eles bem entendem. Agora, com certeza, é o poderio econômico, é Estados Unidos querendo manter a base ali, não quer que seja dominado pelos árabes, porque os árabes têm uma influência maior com a Rússia, umas coisas assim. Você acha que começou assim, eles queriam ter ali uma base militar, uma coisa, aí aproveitaram aquela situação dos judeus para botar força nisso. Agora, quando eu digo que é o final da civilização, da nossa civilização, claro que não é o final do mundo, mas é o final da nossa civilização. Porque uma civilização que chega nesse ponto que chegou, de fazer o que fez na África e agora descaradamente está fazendo o que fez, o que está fazendo, o que fez na África, acabou. Assim, aquela história toda colonialista acabou na Segunda Guerra. E a Europa se ferrou de verde e amarelo ali, né? Então, é, eu não sei o que vem por aí, mas eu acho que não vai ser assim, não. Ali é porque assim, é o fim de todos os valores mesmo, sabe? Assim, não tem mais como olhar na cara e dizer assim, que tem ali algum valor humanístico, que tem algum valor que dignifique de alguma forma, seja lá o judeu, seja lá quem for, entendeu? Então, assim, não tem valor. Só tem o valor do dinheiro, do poder econômico e que o resto que se dane. Então, isso que a nossa civilização se tornou, desse jeito. Enquanto que, assim, os fundamentos no início eram outros, né? O cristianismo, a fraternidade, blá, blá, blá. Se ferrou, acabou. Regrediu tudo, virou realmente assim, uma selvageria total. É. Obrigada, Vera. Pai, Bárbara. Bom, filha, eu não sei confirmar para você, mas você tem que ver duas coisas assim. Uma é o que a população quer, outra, o que a classe dirigente decide. Palestina não tem nada para oferecer para os seus vizinhos, nunca teve. Sempre foi um país pobre, sem recursos, só areia e camelo e alguns carneiros, né? Então, o que que os vizinhos poderiam ganhar com uma aliança, apoiar a Palestina em tudo, tendo Israel no fundo do quintal? Você percebe? Não funcionaria de forma nenhuma. Então, os países mais preparados não apoiariam e não apoiaram a Palestina. Mesmo com o esforço do Yasser Arafat, que foi o maior líder palestino, né, da OLP, Organização de Libertação da Palestina, que cresceu mundialmente, inclusive o Brasil apoiou, que abriu consulado para a Palestina e não era país, né? Tinha consulado em São Paulo, tinha no Rio, era uma estrutura diplomática muito forte para um país daquele tamanho. Você percebe? Então, são questões de lideranças assim temporárias, né, nesse ou naquele país. Perfeito? Quer dizer, o Yasser Arafat não conseguiu também convencer seus companheiros, né, de religião, ao Corão, e o Deus, né, muçulmano não consegue também dar um tratamento adequado a esse mais de 1 bilhão, acho, de muçulmanos que tem no mundo. Eu acho que até mais que 1 bilhão, até 2 bilhões de muçulmanos, né? Então, quer dizer, eles não se entendem.
não se entende. Eu nunca cheguei a ler um documento mais objetivo sobre isso. Falou? Uma dúvida, não descobriram agora um monte de petróleo ali na costa? Justamente, um negócio assim, uma coisa fantástica que eles estão querendo? É, sim, mas e depois? Israel vai deixar? É alvo de bombardeio. É. Né? Quer dizer, pode se transformar realmente, vamos dizer, numa nação ou numa região de riquezas, né, minerais, etc., né? Mas não mobiliza a união dos árabes, né? Não mobiliza, né? E depois você tem que pensar o seguinte: Irã não é árabe, Paquistão não é árabe. São os dois outros estados ou países mais belicosos do Oriente, né? E não se unem, não conseguem se unir, né? A Índia apoia Israel, são carne e unha, por causa do Paquistão, né? O Paquistão era uma província da Índia, né? E hoje é um país independente com uma força militar terrível, tem bomba atômica, né? Então, realmente, é muito mais complexo do que a gente imagina. E a minha leitura foi suspensa, filha. Há anos que eu não leio mais sobre esses assuntos, que eu larguei mão, né? Eu continuo com Jesus e deixei esse lado com o Corão, com as Sagradas Escrituras, etc. Eu estou aqui com Jesus, tá bom. Beleza. Tá bom. Obrigada, pai. Mas, Brigadão. Então agora, Bárbara. Oi, pessoal. É, é, bom, o filme o do- é um documentário, né? É chocante, né? É muito triste. Sei lá, a gente está vivendo um momento, sei lá, tudo. A gente sabe de tudo que tá, muita coisa, né? A gente não sabe de assim, da África a gente não sabe, né? Porque também não conseguimos chegar agora sobre Moçambique para a gente saber se era verdade que o Miyakoto estava ameaçado e tal. A gente fez assim umas pontes até chegar em alguém e afinal a gente conseguiu alguma informação e até descobrimos Instagram de moçambicanos, né, para que a gente. Então, assim, é muito pouco, ao mesmo tempo que tem muita coisa, você sabe que tem guerra entre a Rússia e a Ucrânia, você sabe que tem um monte de coisa, você sabe, mas ao mesmo tempo a gente tem muito mais coisa que a gente não sabe. E uma das coisas que a gente sabe é que o dinheiro resolve, o que decide, né? O dinheiro é o que vale aí. Mas o que eu estava pensando sobre. A Vera falou sobre essa coisa do povo escolhido, né? Isso é uma coisa muito esquisita, muito curiosa para mim. Eu tenho também amigos judeus e tal, mas eu nunca conversei de fato com, inclusive no partido porque eu tive uma época nos Estados Unidos, acho que eu já falei para vocês, que eu me filiei ao partido trotskista, né, o Socialist Workers Party, né, e eu tinha muito judeu, né, muito judeu de esquerda, mas eu achava engraçado todo mundo comunista, mas ninguém é materialista, sei lá, materialista no sentido que a religião não existe. Sei lá, eu me sinto mais essa coisa do cidadão do mundo. Para mim, não é que eu sou brasileira, é que eu estou aqui, mas
eu também posso estar ali bem, eu posso estar lá bem, e assim, eu não vejo essas fronteiras, né, políticas, né? Então, assim, eu fico muito curiosa com como é que os judeus se formam, né? Porque tem o Torá, eles estudam pra caramba, eles se dedicam ao estudo da religião, eles, quer dizer, tem o Spinoza que sempre questionou, né? Mas e foi excomungado, né? É, mas eu nunca conversei assim sobre como é a formação deles, porque na hora H, tudo bem, olha, teve o Bolsonaro esteve no Clube Hebraica e falou uns absurdos e havia muitos judeus batendo palma para ele e havia judeus do lado de fora reclamando daquilo como aquilo um absurdo, certo? Então tinha tem eles, né? Eles, os judeus como os não judeus, os ateus ou qualquer coisa, né? Que não tem aqueles que têm seguem esse caminho, aquele raciocínio, né? Mas eu não sei, tem uma coisa de espírito, de corpo, dessa coisa do povo escolhido, que mesmo os amigos que são judeus, eles têm uma coisa que eu não sei o que é, porque eu não estudei, porque eu não participei disso, não sei, que me deixa muito curiosa, que eles são fechados, né? Você vê a religião católica, essa coisa de aumentar o rebanho. Eles não aumentam o rebanho, só o rebanho da procriação, né? Não tem aumento de rebanho por adesão, né? Não tem. Então, eu não sei, eu vi curiosa, porque é também que, ao longo da história da humanidade, né, há uma reação tão grande a essa população. Não é assim, há os absurdos, né? Hitler e tal, nananã, mas assim, vamos dizer, um consenso de que tem uma coisa fechada, né, entre os judeus que todo mundo reage um pouco a isso, mesmo que a gente tenha a capacidade de não querer botar todo mundo no mesmo saco, né? Mas tem uma curiosidade, eu tenho uma curiosidade, que religião é essa? Por exemplo, foi uma estratégia dos judeus saírem de lá. Isso que o palestino está fazendo de ficar lá, né? O judeu saiu, se espalhou pelo mundo, fez muito dinheiro, até as feições. Eu acho curioso também isso, porque se o judeu originário dali, ele não é branco, branco, ele não é branco, não é possível ele ser branco. Ele é branco porque teve uma mistura para os lugares onde eles foram, e embora eles não tenham perdido algumas características, né? E até físicas, mas também a identidade, essa coisa do grupo, né? Assim, aqui, o meu grupo, né? Isso, mas eles saíram e também investiram em educação, estudo, tem prêmio Nobel, tem, né? Tem um investimento ali que os palestinos, ou sei lá, outros povos sei lá, não foi a estratégia deles, né? Que trouxe para eles um poder econômico, né? Eu não sei se eu já comentei também na biografia que eu li do Marx, é, é, ele contar que ali na Renânia, de onde a família dele era, né, que uma hora era Prússia, outra hora era França,
que ali, na época que eles estavam sob o domínio da Prússia, nenhum judeu podia ser nenhuma outra profissão que não usurário. Era a única profissão que o judeu podia ter quando ele estava quando a Renânia estava sob a gestão da Prússia. E o pai do Marx era advogado, mas ele só podia advogar quando eles estavam sob a gestão francesa, né? Então, assim, por que que eles só podiam ser usurários? E logo isso, por que que eles, por exemplo, não podiam ser, sei lá, sapateiro? Ou por que que era usurário, que era a escolha, sei lá, entendeu? Então, tem um monte de pergunta, na verdade, que eu tenho, que eu não sei responder, e é curioso que aqui entre nós também não tem, né, alguém que possa responder por ter É, estudado. o Breno é nosso amigo, né? Que, enfim, faz aniversário junto com Jesus, que era judeu, Marx era judeu, né? Vários gênios eram judeus, É, Freud era judeu, isso, isso, enfim, né? Einstein, eu não sei mais quem. Einstein. Isso, É, eles, mas, eles ó, fizeram essa estratégia, eles fizeram essa estratégia. Eles saíram da terra que eles dizem que é prometida, do povo prometido, eles saíram e voltaram, né, com o apoio, né, eles não saíram, eles foram saídos, assim como eles estão fazendo, né? foram saídos, mas eu acho que ao longo do tempo ele foi, mas não sei, eu estou aqui conjecturando. Eles saíram, eles foram para vários lugares, eles não fizeram essa resistência. Sei lá, A fizeram gente teve lá um milenar, evento, talvez, milenar, E né? tem um livro muito bom que conta toda a história dos judeus. Se você quiser, depois eu pego Quero. o nome põe e lá no ponho no grupo, grupo. Põe no grupo, isso. tá bom? É, ó, uma coisa que lá na Casa Stefan Zweig a gente teve um evento que foi muito ruim, assim, tipo, porque era para criar um debate e não houve esse debate, porque eu acho que a pessoa que foi falar não era especialista, mas essas dúvidas da Bárbara, eu acho que é o primeiro caminho para impedir o antissemitismo. Porque o antissemitismo também, eles hoje falam, né? Antissemita, você também é contra árabes, né? Então, tipo, é um termo que talvez na língua portuguesa a gente se refira só aos judeus, mas ele tem um significado maior, né? Então, o evento não foi legal, mesmo que o público e a palestrante fossem pessoas de esquerda, existiu uma intolerância muito grande por conta da palestrante que não conhecia tanto de história, assim, não estava disposta a dialogar, e ela terminou chamando o movimento Free Palestine de nazista, ou seja, assim, aí, tipo, falei, ó, adeus, você não consegue conversa com ninguém assim, nem convencer ninguém assim. Os judeus foram inimigos na história, e os cristãos colocaram primeiro os judeus para mexerem com dinheiro, porque o dinheiro era sujo, né? Então deixaram aos judeus, né, essa profissão, né, como uma forma de discriminação e de imposição de poder, claro, né? Naquele narcisismo das pequenas diferenças, você coloca uma grande diferença ali, né? Bem, eles mexem com dinheiro, né? Agora, o Akla fala uma coisa muito legal. São Paulo, nosso centro, é, enfim, né, financeiro, enfim, da história aí, né, mais de 100 anos, né, São Paulo foi aniversário ontem, né, da minha cidade que eu nasci, mas lá é o único lugar onde a comunidade árabe tem muito mais dinheiro que a comunidade judaica, né, então, né, então a coisa do dinheiro é uma coisa imposta, não é necessariamente, agora, eles são sobreviventes, é claro Sim. que conhecimento, cultura, poder, mídia, eles sempre se envolveram com isso para continuar sobrevivendo.
né? Agora, o dinheiro é um preconceito imposto pelos cristãos, né? Então, se alguns têm muito dinheiro, os árabes também têm muito dinheiro, os russos também, os chineses também, alguns brasileiros também. Então, tipo, o dinheiro está associado já com uma forma de preconceito. Que é da nossa cultura e que a gente fala sem, né, sem, não é pudor, porque também não existe essa conversa aberta, né? Eu acho que isso poderia ser uma coisa até para eu propor novamente para a Cristina e trazer algum intelectual mais preparado para contar a história, para tirar essa dúvida, porque eu amei aquele filme Jojo Rabbit com a Scarlett Johansson, que as crianças começam falando assim. Os judeus, enfim, eles têm lá, falando, os judeus têm três pernas, eles são não sei o quê, eles começam a criar no imaginário das crianças todo aquele imaginário dos alemães, né? Do medo, do ódio. E aí as crianças, assim, aí depois os ingleses vêm, aí as crianças vão e reproduzem todo o preconceito que antes elas tinham contra os judeus, mas aí os preconceitos contra os ingleses. Os ingleses vão fazer sexo com os nossos cachorros, eles amam cachorros. Eles, não, a gente não pode deixar os ingleses entrarem aqui, né? Enfim, tipo, o preconceito infantil, ou seja, a ignorância. O filme é muito legal porque ele pega o imaginário da criança que não conhece ainda com os mesmos preconceitos de quem nega, de quem não quer se informar ou de quem é ignorante mesmo, porque não tem acesso à informação. Então, como que são feitos esses mitos, né? Eu acho isso muito legal, porque se existir um diálogo, assim como o filme, eu adorei, começou o pai falando: Você aceita café com gengibre? Fiquei super curiosa para saber isso, né? Eu também, Então, eu também. essas coisas é que Eu fazem a também. Amanhã eu comida. vou tomar. Não é? Eu vou procurar na internet como é que faz café com Experimentar. gengibre, né? Até o método, né? A quantidade, quanto que põe. Porque é isso que aproxima comida, né? Eu morei em Minneapolis, em Minnesota, pertinho de Minneapolis, né? 20 minutos, assim. E é o lugar onde refugiados políticos conseguem asilo. E ninguém quer ir para lá, né? Porque é muito frio, é igual ao Canadá. Mas eu tinha restaurante de tudo quanto é lugar. Eu não me atrevi em falar em política, porque era uma época que o Lula estava muito amiguinho da Ahmadinejad. Eu cheguei lá no restaurante iraniano. Ai, eu fiquei muito mal na fita, porque eu fui falar do Ahmadinejad. Eu falei, fica quieta, Lília, não fala mais nada. Mas a forma deles sobreviverem era divulgando a cultura deles, né? E a cultura deles pela comida, né? A compartilhar isso. Ninguém precisa ser amigo, né? Ninguém precisa ser tipo assim, eu vou ser uma pessoa ecumênica, eu vou ter uma Torá, uma Bíblia, um Corão. Não, até porque o começo dos três é tão louco quanto. E eu, mulher, sou inimiga de todos eles. Então eu não defendo Estado teocrático nenhum, né? Eu não defendo um Estado teocrático, eu defendo o direito das pessoas morarem nos lugares onde elas estão ali e se reconhecem como parte do território. Agora, o Estado teocrático da Palestina, eles que lutem por isso. Eu não vou lutar por um Estado teocrático, de jeito nenhum. Não acho que Estado teocrático tem direito nenhum. Primeiro, porque eu sou inimiga, né? Eu já sou inimiga, enfim, por ter nascido mulher, né? Agora, sendo brasileira, toda a coisa cultural que eles têm da gente, então, tipo, e criado dentro do cristianismo, então vai ter um monte de coisa para me colocar de coisa também. Mas as pessoas têm o direito de estarem onde elas estão, onde elas se sintam é, pertencentes, onde elas têm uma história, né? Então, é essa a minha defesa pela Palestina, né? Não como um Estado teocrático. Eu cago para qualquer Estado teocrático. Desculpa, esqueci, tá gravando. A Vera tá com a William, mãozinha levantada. E depois meu pai. Ou, não sei, agora a gente pode falar tranquilo, enfim. você falou na comida, né, como um elemento integrador, né? E eu vejo, por exemplo, na filosofia e na política. É, com a sua influência, eu passei a ler Benjamin, né? Um dos maiores filósofos do mundo,
judeu, né? Com a influência do Fernando, seu irmão mais velho, né, eu passei a ler Adorno, outro judeu de grande influência, né? E por minha conta, eu fui lendo outros. Eu considero o maior filósofo vivo no mundo hoje um judeu italiano, Giorgio Agamben. Tem mais de 30 livros, já li 14, né? Faltam só 16. É um gênio, o Jorge é um gênio. Então, quer dizer, essa categoria, vamos dizer, a sabedoria dos judeus fora de Israel é incomparável e insuperável. Agora, você não tem um nome a essa altura, e até de Hannah Arendt, né, igual a esses lá trabalhando dentro de Israel. Você não tem. Você tem generais. E você tem o Benjamim, que é o filho do capeta, se não for o Lúcifer reencarnado, né? Então, vê, essa dificuldade que o próprio judeu tem, e ao mesmo tempo, né, essa capacidade de adaptação e de criação que eles têm fora de Israel, né? Eles cresceram fora de Israel, mas nunca perderam o vínculo, é claro. Nunca se submeteram a outras religiões, é claro, né? Então, quer dizer, é isso que eu admiro no povo judeu, né? É isso que eu respeito no povo judeu. Agora, o Benjamin, não. Não pagaria uma missa para ele. Nunca. E nem compraria um carro usado dele. Perfeito? O É, Otávio que quer falar, eu vou passar para ele. tá bom. Ah, é só assim, eu acho que eu conheço esse livro que a Silvia falou. Eu tive quando eu tive a livraria. É um livro grosso que tem aquele, não é um candelabro, eu não sei como é que chama aquele negócio que tem Aquele várias símbolo. velas. É como se fosse um É, candelabro. É de É, é, sete velas, é. cada um meio O mais livro alto. que eu conheci e que eu tenho a maior vontade de ler também é esse, que tem aquele círio na frente. Agora, eu acho que tem assim, e talvez a nossa conversa melhorasse muito, né, se a gente tivesse mais conhecimento dessa história. É uma história muito longa. Eles realmente foram expulsos, foram para a Europa, né, os que foram, sempre foram perseguidos, né? E eu acho que a gente está misturando, né, os judeus com Israel, e não existe essa ligação automática. Eu também, quer dizer, eu estudei no Andrews, no Rio, e a coordenadora era judia. Então, eu tive vários colegas judeus e tive amigos mesmo. Eu não. é, 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 Concordo com Bárbara, e talvez seja um desafio para a gente aqui, eventualmente, fazer um dia um debate, né, com alguém né, que conheça essa história, melhor ainda que seja judeu. E, né, então, é, eu acho que a gente tem que conhecer mais as histórias. Espera aí que a Vera vai falar. Tá, já falei muito, mas só para arrematar. O próprio Freud dizia assim, que uma ação vale mais que 1000 palavras. Você pode falar o que você quiser, mas o que vale é o que você faz. E esse filme, esse documentário, ele simplesmente mostra isso. Não tem blá blá blá. O que está acontecendo é isso. E é um absurdo. E é uma selvageria. Então não vem esse povo dizer que é superior em alguma coisa, porque quem faz isso não é superior a ninguém a nada. Agora, acontece aqui no Brasil também. A gente tem milícia, a gente tem grileiro. Então, existe esse tipo de coisa. Só que o que acontece lá é uma coisa assim de Estado, uma coisa assim de um total absurdo e de querer esconder, de querer dizer que não é nada disso. Então, é isso. Um ato vale mais que 1000 palavras e esse documentário mostra isso. Não precisa falar muito, não. É só mostrar o que está acontecendo. E é impossível a gente não ficar injuriado. Impossível. Quem não ficar injuriado é porque, sabe, já perdeu totalmente
a capacidade crítica, a humanidade, ou sei lá, entendeu? É É isso. como aqui na ditadura. Eu acho que até essa coincidência de ter esses dois É, filmes, o da Eunice e esse, de é, maneiras muito diferentes, circunstâncias muito diferentes, estão uhum, falando muito da barbaridade, da crueldade, da indecência que é esse tipo de coisa. é. Então é isso. Eu acho que, eu ainda acho que não vai dar certo, não. Eu acho que eles ainda vão se ferrar ali, porque é muito árabe em volta. Eu não A sei, não, raiva, não sei, né? não. É muita raiva, porque É, o que tá, é, o que aqui, tudo isso alimenta a raiva, mas isso é aqui também, exatamente. né? Está O- gerando muito o- ódio em torno o- deles, que já era um povo assim, que já lutava com essa questão. Aí, em vez de melhorar, só está piorando a situação. É. Gente, eu vou ter que sair, estão me Uhum. chamando ali, Vamos mas também. Não, eu também. adorei. Queria dar uma boa Acho noite. Eu super também quero válido. agradecer todo Obrigada. mundo. Ô, Bárbara, Bárbara, qual é a editora Silvia. do Alden? Como A editora do Alden que você mostrou, do livro. do O Walden. Alden. É, qual é a editora? Você sabe? Olha, essa daqui é Ed Pro. Ed Pro. É de Frow? Eu escrevo no grupo. Tá legal, tá legal. Obrigada. Ed Então tá Pro. bom. Paizão, Tá bom, beijo, filha. Beth, Boa noite a Tchau, todos. tchau. Vera, A todos. brigadão, Otávio, Ah, Tonico. Beijão, ótima semana para vocês. Você também. Você Tchau, também, tchau. filha. vocês Tchau, Tchau. também. tchau. Tchau.